Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O cérebro humano é considerado o mais inteligente do planeta. Mas há algumas coisas que simplesmente não conseguimos entender. Uma delas é o chamado paradoxo. Evoluímos para pensar a realidade de uma maneira específica, no entanto, existem paradoxos que sugerem que a realidade não funciona da maneira que pensamos. E se for verdade? Então, vamos aos paradoxos mais estranhos que existem. O primeiro é o paradoxo de Fermi. Muitos provavelmente estão familiarizados com esse paradoxo, nomeado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, que é famoso por criar o primeiro reator nuclear. Esse paradoxo busca responder a seguinte pergunta: onde estão os alienígenas? O paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidade de existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências ou contato com tais civilizações. Em outras palavras, o aparente tamanho e a idade do universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Entretanto, essa hipótese parece inconsistente com a falta de evidências para suportá-la. A idade do universo e seu vasto número de estrelas sugerem que, se a Terra é um planeta típico, então a vida extraterrestre deveria ser comum, correto? Talvez. Visto que alguns dizem que não é um paradoxo real, porque podemos apenas adivinhar que há vida inteligente lá fora. A equação de Drake é usada sobre este paradoxo para estimar o número de possíveis civilizações da nossa galáxia. Essa equação usa 7 variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Isso trouxe a ideia de que poderia haver milhões de mundos civilizados lá fora e semelhantes à Terra. Mas isso foi no ano de 1961. E ninguém ainda sabia de outros mundos orbitando estrelas além do nosso. Aliás, a humanidade só foi informada sobre isso recentemente. Em 2020, usando dados do telescópio espacial Kepler, os astrônomos descobriram que há mais de 300 milhões de mundos com condições semelhantes à Terra espalhados por toda a Via Láctea. Isso só na nossa galáxia. Imagine nas demais. A análise concluiu que cerca de metade das estrelas semelhantes ao Sol hospeda planetas rochosos em zonas habitáveis, em que a água líquida pode estar na superfície. De fato, os planetas são extremamente comuns e superam em número todas as estrelas em nossa galáxia. Nesse sentido, espera-se que muito em breve o telescópio espacial James Webb, que já está no espaço e nos trouxe imagens magníficas, encontre e nos mostre novos mundos potencialmente habitáveis. Agora que sabemos mais ou menos quantos mundos existem e as milhares de possibilidades de existência de civilizações avançadas, a questão permanece. Por quê? O universo está em silêncio, hein? Talvez estejamos prestes a descobrir em breve, com o avanço da tecnologia, ou talvez já tenhamos sido visitados por alguma civilização distante e simplesmente não sabemos disso ainda. Houve muitos avistamentos de OVNIs inexplicáveis recentemente, e alguns acreditam que os extraterrestres já estejam aqui. Uma prova concreta disso poria fim a esse paradoxo. Agora vejamos o paradoxo do Bootstrap. Este se trata
de viagem no tempo e questiona como algo que é tirado do futuro e colocado no passado poderia, em primeiro lugar, vir a existir. Este é um tema comum em muitos filmes e séries de ficção científica, que fazem do paradoxo algo simples de compreender e uma possibilidade real, o que não é bem assim. Vejamos, então, um exemplo desse paradoxo. Imagine que você seja um viajante do tempo, só que antes de partir para uma excelente aventura, você entra em uma livraria e compra um exemplar de Hamlet, escrito por Shakespeare. Você então viaja para 1599 e entrega o livro a Shakespeare. Ele fica intrigado, copia o livro e o reivindica como seu próprio trabalho. Você fica mais ainda, não é? Eu imagino, por ter conhecido o ator inglês. Mas vamos lá. Séculos se passam e durante esse tempo, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes, até que uma cópia dele acaba na mesma livraria em que você o comprou. Então, a questão que surge é: quem escreveu Hamlet? Vamos a outro paradoxo, o do avô. Ele envolve você voltar no tempo para excluir seu avô. Com isso, quero dizer, apagar a existência dele. Sei que todos aqui, pelo menos a grande maioria, amam seus avós. Só que isso é apenas um exemplo, combinado? Tudo bem? Não vá tentar fazer isso, hein? Então, como um viajante do tempo, você volta à época em que seu avô ainda era jovem, a fim de apagar a existência dele. Com o seu propósito feito, você retorna ao tempo presente. O fato é que, com seu avô morto, seu pai não nasceu. Então, você percebe que nunca existiu. Tudo sobre você agora inexiste, incluindo toda a sua família, amigos, todas as suas posses e sua história. A lógica nos mostra que, em primeiro lugar, você não teria nascido. Então, esse tipo de viagem e propósito seriam impossíveis de serem feitos. Já alguns cientistas acreditam que, se isso acontecesse, você criaria uma linha do tempo alternativa ou até mesmo entraria em um universo paralelo. O universo paralelo. Chega a ser encantador imaginarmos um mundo semelhante ao nosso, com uma versão de nós mesmos vivendo uma vida diferente e, de alguma forma, o inverso da que vivemos. Se aqui você é uma pessoa estudiosa e bem de situação financeira, talvez lá a sua versão seja avessa aos estudos e esteja passando por alguns perrengues sérios. Ou o contrário disso, encontrar seu outro eu talvez seja ainda mais assustador, pois nunca se sabe o que pode acontecer. O chamado paradoxo de Hitler é tão interessante quanto o do avô. Imagine que você viaje no tempo para eliminar Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. Isso teria algumas consequências interessantes. Digamos que você tem uma máquina do tempo brilhante e planeja voltar antes que as coisas saiam do controle durante a guerra, para acertar as coisas. O problema agora é que a ação que você executou acabou eliminando, no presente, o motivo que o levou a viajar no tempo, juntamente com qualquer conhecimento ou lembrança sobre se a viagem no tempo já existiu. Atuar como um carrasco viajante no tempo simplesmente cria um paradoxo. E junto com a ideia de muitos mundos, viajar de volta no tempo pode criar uma nova linha do tempo sem o Führer. Mas a linha do tempo antiga também existiria. Você pode até criar uma nova, o que é ainda pior. Porém, o que aconteceria se você enviasse algo de volta através de um buraco de minhoca? Isso nos leva ao paradoxo de Polchinski. Józef Polchinski, falecido em 2018,
foi um famoso físico teórico que escreveu o livro sobre a teoria das cordas. Entretanto, Polchinski também apresentou uma situação potencialmente paradoxal, envolvendo uma bola de bilhar enviada através de um buraco de minhoca que viaja no tempo. No cenário hipotético, a bola é atirada em um buraco de minhoca em um ângulo tal que, se continuar ao longo desse caminho, ela sairá do buraco de minhoca no passado, exatamente no ângulo certo, para colidir com sua versão anterior, tirando-a do curso e impedindo-a de entrar no buraco de minhoca em primeiro lugar. O fato é que buracos de minhoca não permitem viagens ao passado, pois, em teoria, eles servem como atalhos no espaço, para que uma viagem longa e demorada seja diminuída em tempo e distância. Agora, aqui está algo que vai fazer você pensar sobre a realidade de forma diferente. O paradoxo do observador é algo realmente muito estranho. E de todos os fatos bizarros da teoria quântica, há menos estranheza do que a famosa fábula de Schrödinger sobre um gato que não está vivo nem morto. O paradoxo descreve um gato que está trancado dentro de uma caixa sem janelas, junto com um material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente com veneno mortal. O material radioativo tem 50% de chance de decair. Se o contador Geiger registrar uma partícula radioativa emitida, ele acionará um martelo que esmagará um frasco de veneno que será fatal para o gato. No entanto, você não saberia se o gato estaria vivo ou morto até abrir a caixa, pois há a probabilidade de 50% para cada resultado. Então, você pergunta como isso é possível. Isso ocorre porque simplesmente olhar para a matéria realmente muda o resultado do que acontece com ela. Você não pode saber se algo está lá a menos que você o veja. Considere outro paradoxo do observador, chamado experimento da dupla fenda. É o experimento de física mais famoso de todos os tempos. Imagine uma placa quadrada com duas fendas e depois jogue algumas bolas de tênis sobre ela. Algumas bolas vão ricochetear na placa e outras vão passar pelas fendas. Se houver outra placa atrás da que contém as fendas, algumas das bolas de tênis que a atravessaram irão atingi-la. Mas, se você marcar onde as bolas de tênis atingem a segunda placa, você deve esperar ver duas tiras de marcas aproximadamente do mesmo tamanho das fendas. Parece bem certo. Mas no experimento da fenda dupla, algo terrivelmente estranho acontece quando você acende uma luz através das fendas. A luz não é apenas uma onda, é também uma partícula chamada fóton. Agora, se você disparar um único fóton nas fendas duplas, ele formará um padrão de interferência na placa traseira, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas é aqui que fica mais estranho. Simplesmente olhando para o experimento da dupla fenda, o comportamento dos fótons muda, como se estivessem vivos e soubessem que você os está observando. Sabemos disso porque se o experimentador tentar descobrir em qual fenda o fóton atravessa, o padrão de interferência não aparece. A conclusão é que observar um fóton pode alterar eventos que já aconteceram. Como isso é possível? Ninguém descobriu ainda. Talvez você seja o único a desvendar este quebra-cabeça. Resolver questões de paradoxos não é algo que se faz rotineiramente. Por isso, existem a física e os físicos.
Vidas extraterrestres, OVNIs, mundos paralelos, viagem no tempo, alteração na linha do tempo. Tudo isso, sim, surgiu dos maiores contos e HQs de ficção científica. E parecem ser somente um grupo de teorias malucas. Mas, e se for verdade?